Olá, sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro Review do dia 12 de junho. Começando pela geopolítica, a semana foi intensa. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã, após a derrubada de um helicóptero americano nas proximidades do Estreito de Hormuz. O Irã respondeu atacando diversos alvos militares americanos na região, incluindo bases no Kuwait, Bahrein e Jordânia. O comportamento de Trump ao longo da semana também foi bastante errático. Ontem pela manhã, chegou a ameaçar tomar a infraestrutura energética do Irã, mas à tarde anunciou ter chegado a um excelente acordo, que, segundo o presidente americano, poderia ser assinado neste final de semana, com reabertura imediata do Estreito de Hormuz. A reação dos mercados foi imediata e intensa. Ainda assim, cabe bastante cautela. Os detalhes finais ainda dependem da revisão em Teherã, e o histórico recente, como sabemos, é de avanços que não se confirmam. Mas se o acordo for assinado, podemos de fato estar diante do início da reversão do choque de energia que dominou o cenário macro nos últimos meses. A ver, nos dados, nos Estados Unidos, o destaque da semana foi a inflação de maio. O CPI cheio acelerou para 4,2% na variação anual, o maior nível em mais de 3 anos. Mas a notícia mais importante veio do núcleo, que surpreendeu para baixo, avançando 0,2% no mês. Mesmo assim, a taxa acumulada em 12 meses subiu para 2,9%. E o PPI, dado do atacado, divulgado ontem, voltou a surpreender para cima, com o índice cheio subindo 6,5% na comparação em 12 meses. Os componentes que alimentam o PCI, índice de maior atenção do Fed, vieram inclusive acima do esperado, o que levou a uma revisão altista da nossa projeção de núcleo do PCI. Ou seja, o núcleo do CPI trouxe alívio, mas as pressões de custo persistem. E, de toda forma, o relatório de emprego payroll forte da semana passada e a resiliência do mercado de trabalho americano deve manter o Fed sem urgência para cortar, com cenários, aliás, alternativos de alta de juros ainda no radar. Na Europa, inclusive, o Banco Central Europeu, como se esperava, elevou os juros em 25 pontos base para 2,25% ao ano, na primeira alta desde 2023. O ECB reagiu à aceleração da inflação, que chegou a 3,2%, mesmo diante de sinais de enfraquecimento da atividade. Lagarde, na press conference, adotou um tom equilibrado, classificando a decisão como uma resposta apropriada ao choque, mas sem sinalizar que será uma alta isolada. Assim, seguimos vendo espaço para mais altas à frente, e o ritmo dependerá sobretudo da evolução dos preços de energia e do conflito. Vale destacar, ainda que a inflação ao produtor voltou a acelerar na China e no Japão, reforçando que a pressão de custos do choque energético segue se propagando globalmente. E o El Niño foi oficialmente declarado no Pacífico, com risco adicional de preços de alimentos para cima nos próximos meses se confirmando. Vindo para o Brasil, tivemos dados importantes também. A pesquisa mensal de serviços de abril veio acima do esperado, alta de 1,2% no mês, revertendo a queda de março, com crescimento disseminado e destaque para os serviços prestados às famílias. Mais um sinal de que a atividade doméstica no Brasil segue resiliente, o que, em nossa leitura, só reforça o desafio para a política monetária. E o IPCA de maio, divulgado hoje, reforçou esse quadro. A inflação subiu 0,58% no mês, acima da nossa expectativa, que vinha acima do consenso. Houve forte pressão de alimentos, como esperávamos, mas o ponto mais relevante é que a inflação de bens industriais e de serviços segue bastante elevada, assim como a média de núcleos. Com isso, a inflação em 12 meses subiu para 4,7%, acima do teto da meta de inflação, e deve seguir subindo nos próximos meses, ultrapassando 5% em breve. Não por acaso, o Focus deve continuar piorando de forma relevante. A mediana de inflação para 2026 subiu essa semana para 5,11%. Com isso, o mercado passou a embutir até a possibilidade mais clara de interrupção do ciclo de juros que vínhamos comentando. De fato, diante da combinação de atividade resiliente, inflação corrente acelerando, expectativas em deterioração, e um cenário externo ainda incerto e adverso, entendemos que o Copom deveria considerar uma interrupção do ciclo já nesta reunião. Aliás, o balanço de riscos para a inflação segue claramente assimétrico para cima. Veremos o resultado da reunião na próxima quarta-feira. Olhando à frente, o grande destaque será a reunião do Copom de quarta. A decisão e a comunicação serão fundamentais para calibrar a leitura da política monetária no restante do ano. Lá fora, teremos a primeira reunião do Fed, sob a presidência de Kevin Warsh, com atenção especial à possível mudança de comunicação sob nova direção do Fed. E, naturalmente, seguiremos acompanhando o desfecho das negociações no Oriente Médio. Seguimos atentos, bom final de semana e até breve.